Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam sossegados, tranquilos e, sobretudo, felizes. Claro que se você for um banqueiro, um cara do mercado financeiro que esteve em 2008 no auge da crise, é claro que você não vai ter boas lembranças. Ou seja, eu estarei colocando você dentro de um processo bem traumático. Mas é necessário, até porque a gente vai falar de um assunto bastante atual. Aliás, esta parte da aula, ela tem uma primeira parte onde eu falo da crise financeira de 2008 nos Estados Unidos. Então você precisa ter acompanhado as outras aulas sobre crise para poder entender o que eu vou dizer aqui, tá bom? Mas nesta segunda parte a gente vai falar sobre as consequências que são importantes para a gente entender não só a crise nos Estados Unidos, mas como ela chegou a afetar o mundo inteiro. É claro que alguns de vocês já intuitivamente devem ter pensado no seguinte: os Estados Unidos são a maior economia do mundo, tem influência política, econômica, cultural sobre o mundo inteiro, então é óbvio que qualquer fagulha sobre a economia norte-americana vai afetar vários países, inclusive nós, os brazucas, tá bom? Mas aqui eu coloquei o seguinte: efeito dominó. Porque eu já expliquei numa outra oportunidade também sobre o mercado financeiro, sobre o sistema de subprimes, que na verdade a crise de 2008, ela também ficou conhecida nos Estados Unidos como a crise dos subprimes, e subprimes são, quando a gente fala de subprime, a gente está falando de concessão de crédito para negativados. Ou uma concessão de crédito sem muitos critérios, com uma burocracia muito pequena, ou seja, na qual praticamente não se faz exigências para quem vai tomar este empréstimo, tá? Então, vocês veem aí no comercial às vezes, né? Crédito para negativado. É claro que, em função do sistema financeiro brasileiro ser muito diferente do norte-americano, ele tem uma regulamentação até mais sofisticada, e isso, aliás, tem evitado uma série de problemas para o sistema financeiro e para a economia brasileira. O nosso sistema financeiro, a administração dele, o gerenciamento dele é considerado bastante sólido, né? Aliás, é referência para outros países, mas no sistema norte-americano, é claro, os critérios não são os mesmos, né? No Brasil, por exemplo, eu falei lá, no crédito negativado, geralmente tem um asteriscozinho embaixo do comercial, sujeito à análise de crédito. Não é tão fácil assim. O único jeito é se você for para a via da agiotagem, né? Que aí é crime, né? Pegar dinheiro com agiota. Agiotagem é crime no Brasil. E é claro que você tem uma grande chance de se dar mal, porque geralmente eles pedirem dinheiro de volta, eles usam alguns procedimentos não muito amigáveis, não muito amistosos, e você pode perder até partes suas, né? Então pensem muito bem antes de fazer um empréstimo com agiota, tá bom? Mas, no caso do sistema financeiro norte-americano, a concessão de crédito pelos bancos ela foi bastante facilitada, porque, eu falei para você já em outros momentos, né? Injeção de dinheiro nos Estados Unidos, todo mundo quer investir nos Estados Unidos, todo mundo quer aplicar nos Estados Unidos, então todo mundo quer introduzir nos Estados Unidos o seu dinheiro, os seus recursos, e isso faz com que o país tenha uma oferta, uma enxurrada, uma abundância de crédito muito grande, né? Então percebam que o crédito abunda lá, tá? E dentre os efeitos aqui, dentre as consequências desse efeito dominó, eu listei algumas. Primeiro, descompasso entre longo prazo e curto prazo. O que é isso, né? Longo prazo e curto prazo? Bom, digamos que você vai comprar a sua humilde residência de 10 mil metros quadrados do tamanho de um campo de futebol, com, digamos, 8 quartos, 3 banheiros, 2 cozinhas, área de serviço, sala de jogos, piscina aquecida coberta, piscina desaquecida descoberta, hidromassagem, quadra de squash, quadra de tênis, biribol e afins. Nesta sua humilde residência, você decide, poxa, vou pedir empréstimo para o banco, está tudo muito fácil, eu sou um cidadão norte-americano, eu sou um yankee que vai comprar um imóvel, my homeland, e aí eu vou lá para o banco, e o banco vai me conceder um empréstimo sem me perguntar praticamente nada, e eu consigo o crédito para comprar o banco, aliás, a casa, tá? Só que aí, num financiamento desse, você tem um longo prazo. Então, por exemplo, você vai fazer de 30 anos, que é o mais comum. Então, tem esses sistemas, né? 2,28 ou 3,27. Então, 2 primeiros anos pagando suaves parcelas baixas e 27 anos pagando prestações mais longas. Ou 2 ou 3 anos pagando parcelas mais baixas e 27 pagando mais longas. Enfim, tá? Não importa. Tá? O que importa é que estes empréstimos são de longo prazo. Só que você tem um descompasso com o que o banco faz para conseguir esse dinheiro. Primeiramente, por que é que o banco concede estes financiamentos? Primeiro, porque ele tem dinheiro. Essa é a primeira questão, óbvio.
Segunda coisa, ele sabe que esse tipo de investimento é de alto risco. Porque é alto risco porque você não sabe. Por exemplo, vou emprestar dinheiro para você comprar aí a casa que eu disse, mas digamos que você é um vendedor de pretzels que trabalha uma vez por semana vendendo pretzels das 4 às 6 da tarde num estádio de futebol. Obviamente pode dar algum dinheiro, mas talvez não seja o suficiente para você honrar os seus compromissos. Mas eu sou o dono do banco e eu não sei. Vamos dizer que eu sou o dono do banco da esquina. Eu não sei. Mas, por um outro lado, eu sei que esta é uma ferramenta atraente para eu atrair cada vez mais clientes. E fazer, por consequência, um dia o meu banco da esquina virar um banco do quarteirão, que pode virar um banco do bairro, ou um banco da cidade, um banco do estado, um banco do país. Então percebam que é uma estratégia para atrair mais clientes. Tá? E como é que eu faço para, apesar desse alto risco, continuar tendo dinheiro? Eu vendo ações. Por quê? Porque se por um acaso você não pagar os seus empréstimos, as suas parcelas em dia, eu posso contar com a venda de ações, com as garantias que o meu banco pode oferecer. Então eu vendo ações para outro banco, um banco maior, digamos, o banco da esquina vende as suas ações para o banco do bairro, tá? E qual é o esquema na venda de ações? Assim como acontece com as empresas que vendem ações. Você, pessoa física, ou as empresas, os bancos, por exemplo, podem comprar ações de empresas, ou seja, um pedacinho da empresa que você adquire. E como é que funciona isso? Quando você compra ações, é um investimento de risco também, tá? Por quê? Digamos que você tem lá a empresa de pretzels, e a empresa de pretzels hoje vale 10, você vende ações, cada uma valendo R$10. Só que se sua empresa crescer, estas ações que valem R$10, um dia podem vir a valer 15, 16, 18 reais, ou seja, podem me dar lucro. E aí eu posso vender essas ações para obter dinheiro, mais dinheiro. Tanto é que existe uma frase no mercado financeiro que é o seguinte, compra na baixa, vende na alta. Ou seja, eu compro as ações de uma determinada empresa valendo X e posso vendê-las quando elas atingirem um valor Y, não vou ter lucro. E é claro que aí o mercado financeiro pode também adotar as suas técnicas para fazer as ações ficarem baixas e depois aumentarem. Um exemplo disso aí recente são os escândalos envolvendo a Petrobras. É uma forma de pressionar os preços para baixo. Por mais que a gente saiba tudo o que tem acontecido, a corrupção existente lá dentro, mas um dos efeitos dessas denúncias, dessas investigações, prisões, enfim, é a queda no valor das ações da Petrobras, por exemplo. Então, se elas ficam baixas, é claro que o mercado financeiro vai começar a comprar, porque uma hora elas podem aumentar. Por uma empresa muito grande, mexe com petróleo, que é um recurso natural que todo mundo quer, então um dia as ações vão aumentar. Então quem comprou na baixa, um dia vai ter essas ações com valor muito alto e vai poder vendê-las com um preço bastante alto e ter muito lucro. Lucro de milhões até bilhões. Então percebam que essa é uma forma de você adquirir dinheiro no mercado financeiro. E aí, um dos efeitos desse descompasso entre longo prazo e curto prazo é o seguinte: para que o meu banco consiga vender ações, convencer outros bancos a comprar ação do meu banco, eu preciso oferecer garantias de curto prazo. Então eu tenho que garantir que ao invés de 30 anos, que daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, as minhas ações vão valer mais. E aí o cara pode resgatar o dinheiro, vender, enfim, fazer o que ele quiser, tá? Então percebam que aí você tem um descompasso. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, Que dirá daqui a 30 anos. Então quer dizer, eu estou emprestando dinheiro com essas garantias, mas eu não sei o que vai acontecer. E é claro que aí com a crise, o banco que ele prometeu que ia valer 15, 16, vale 8, 9. O cara comprou a ação por 10, então ele está perdendo dinheiro. Então esse descompasso é um dos motivos. Outra coisa, os chamados créditos podres, que tem a ver com isso, ou toxic waste, ou lixo tóxico, que são créditos que ficaram aí concedidos para uma parte das pessoas que se endividaram e não conseguiram pagar. Todo mundo sabe que no sistema financeiro, dos empréstimos totais que são concedidos, uma parte com certeza não vai ser paga, ou seja, são as pessoas chamadas de inadimplentes. Mas existe uma porcentagem, existem níveis percentuais seguros. Então, 2, 3, 4%, o banco sabe que talvez as pessoas não paguem. Mas os 90 e tantos por cento restantes cobrem esse prejuízo. Então acaba se tornando um negócio lucrativo. Só que em determinado momento esses créditos podres, eles podem aumentar de tamanho de maneira muito significativa como aconteceu e os bancos acabam não conseguindo honrar seus compromissos. Esse é um outro fator. Especulação imobiliária. Eu vou mostrar novamente um gráfico aí para vocês, que eu já mostrei numa outra aula, que é o valor dos preços dos imóveis nos Estados Unidos.
Percebam o seguinte, que existe uma disparada, né, desses preços de imóveis. Por quê? Eu concedo crédito cada vez mais fácil, as pessoas podem comprar a sua casa própria, e aí o que acontece? O valor da terra aumenta. É uma relação entre oferta e demanda. Lembra lá do capitalismo, o princípio da oferta e da demanda? Se a demanda aumenta, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso construir mais casas no mesmo valor, ou então eu construo menos casas, mas com um valor mais alto. E aí eu ganho mais dinheiro. E no capitalismo, vocês sabem, né, o princípio do lucro, ele é a grande regra do jogo, né, ter lucro a qualquer preço, muitas vezes. E é claro que a especulação imobiliária pressiona os preços para cima. Só que em determinado momento, o preço do imóvel pode ficar tão caro que as pessoas não conseguem mais comprar. Esse é um outro fator. Aumento de juros. O governo, percebendo esse tipo de ação associada à especulação imobiliária, associada à valorização dos imóveis, ele precisa tomar atitude para evitar que as pessoas se endividem demais. Porque, por exemplo, nesta euforia, a pessoa pode, de repente, contrair um empréstimo, exagerando, né, de 1 milhão. Estou exagerando, mas um empréstimo de valor alto, sem ter noção das consequências que esse empréstimo pode ter no futuro. O que o governo tem que fazer? Além de barrar a especulação imobiliária e a disparada dos preços, porque disparada de preço, gente, provoca um outro efeito que vocês conhecem bastante, né? O preço aumenta, infla, inflação. Então, o governo tem que conter esse preço. E aí o que ele faz? Aumenta as taxas de juros. Isso vai ter impacto sobre os bancos. Por quê? O banco X que concedia financiamento, ele aplicava uma taxa de juros de 3%, 4%, ele vai aplicar 30%, 40%, 50%. E eu que queria comprar a minha humilde casinha de $1 milhão, já não posso mais, porque a taxa de juros ficou muito alta. O que vai acontecer com o banco? O banco deixa de conceder empréstimo. Eu deixo de vender a casa, porque a casa está cara demais, e aí eu vou ter que ir baixando o preço. Vou baixando cada vez mais, até chegar num valor ali que eu consiga vender, tá? Só que o que acontece? A inadimplência, ela também começa a aumentar. Porque junto com tudo isso, as pessoas deixam de pagar as suas dívidas. Porque alguns, eu não sei se vocês sabem, diferente de alguns contratos que têm valor fixo de juros, outros têm taxa de juros variáveis de acordo com o mercado. Então, por exemplo, se eu contratei um empréstimo com taxa de juros de 1%, em determinado momento ele pode virar 30%, 40%. O que vai acontecer com essa taxa de juros? Vai fazer a minha prestação que custava, vamos dizer, R$50 e um pacote de bala, vai me custar R$700 e 100 pacotes de bala. Ou seja, eu estou quebrado, porque eu não vou conseguir pagar. Tá? E isso, obviamente, vai provocar um efeito cascata. Primeiramente, o banco não vai conseguir mais receber. Segundo, com as taxas de juros, o banco não vai mais conceder empréstimos. Terceiro, o banco estava vendendo ações, lembra? Porque ele esperava que um dia as ações do banco fossem valorizar. Poxa, eu estou ganhando cada vez mais cliente. Então, a minha ação que hoje vale 10 pode valer um dia 20. Só que não é isso que aconteceu. O banco que tinha ação que valia 10 e de repente valia 5. E o banco maior que comprou ações do banco menor, esperando a valorização das ações, ele acabou se ferrando também. Porque ele não conseguiu mais ter o lucro. Ele está com um monte de ações que estão valendo menos do que o que ele comprou. Né? Talvez vocês tenham aí que se lembrar da aula anterior, quando eu expliquei o sistema lá de pirâmide, né? Banco menor comprando do maior, do maior, do maior. Então, um sistema em cascata. Então, uma quebra em cascata, também associada à inadimplência. E isso vai provocar uma crise no sistema financeiro. Grandes instituições financeiras dos Estados Unidos chegam ou a decretar concordata ou a decretar falência, a quebrar. Então, vou dar um exemplo lá da Merrill Lynch, que é uma grande agência de investimentos, né? Que aí teve que pedir concordata porque ela estava quebrando. Uma seguradora norte-americana chamada AIG, que era muito poderosa, né? E que também teve que pedir concordata. Duas empresas, duas instituições financeiras destinadas digamos, conceder empréstimos imobiliários, né? A Fannie Mae e a Freddie Mac, que até uma época chegaram a ser do governo, depois foram privatizadas e aí tiveram que ser estatizadas de volta, porque essas duas empresas, elas são empresas de concessão de crédito imobiliário. E aí para o governo salvar o sistema financeiro, a quebradeira geral, teve que incorporar essas duas empresas, aplicando dinheiro, né, no mercado financeiro. Instituições financeiras tradicionalíssimas também quebraram porque elas não tinham mais condições, né, algumas delas centenárias, porque elas não conseguiam honrar seus compromissos. Então percebam que o sistema financeiro entrou em colapso. E de tal modo que até a Bolsa de Valores passou a ter as maiores quedas desde 1929, quando aconteceu a Grande Depressão.
Então, e tanto que o governo teve que intervir em várias dessas empresas, por quê? Se esse efeito sai do sistema financeiro e vira uma crise econômica, ou seja, ela vira uma crise sistêmica, afeta todo o sistema econômico, todo o sistema produtivo do país, você tem uma crise de efeitos catastróficos e a gente viu algumas dessas consequências depois de 2008, mas elas não atingiram, obviamente, a mesma escala de 1929, que afetou a economia dos Estados Unidos de uma forma desastrosa. Problemas como a miséria e a fome chegaram a acontecer, inclusive, e afetaram várias partes do mundo, num dos primeiros efeitos, né, do que a economia globalizada pode causar. Tá? Então percebam que você tem uma série de questões ligadas ao efeito dominó e, aliás, isso tudo que eu disse aqui vai ser importantíssimo para vocês entenderem a crise como um todo, não só nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo. Questão aqui que eu até comentei é a oferta de crédito, porque ela não fomenta a produção, né? Vocês sabem que tem uma coisa que é a economia real. Então, muita gente ganha dinheiro através aí do sistema financeiro, ganha dinheiro com ideias, ganha dinheiro com a criatividade, enfim, tudo isso, mas existe uma outra coisa que é o mundo real, o mundo da produção. E se você tem um descompasso entre o universo produtivo e o universo financeiro, que às vezes assume um caráter especulativo, puramente especulativo, você tem um descompasso. Né? Porque da onde, vai chegar uma hora que todo mundo vai se perguntar, da onde está saindo todo esse dinheiro se eu não estou vendo nada de material, nada de concreto, nada de produtivo? Isso obviamente pode provocar problemas, especialmente em uma economia como a dos Estados Unidos, que depende bastante do financiamento externo, que depende muito do dinheiro que sai de investidores do mundo inteiro. Claro, os Estados Unidos por si só são muito grandes, mas existe dinheiro, muito dinheiro de outros países, de outras instituições ao redor do mundo. Então, tudo isso obviamente faz com que a economia de uma certa forma fique fragilizada. Por quê? Basta uma crise e eu rapo fora com os meus investimentos. Aliás, o Brasil, este nosso país tem esta tradição, nós já conhecemos bem esse cenário. Basta uma crise para o investidor catar o dinheiro e sair fora. Então, percebam que essa dependência excessiva daquilo que a gente chama de uma economia de produção, de trabalho, que não está tão calcada no setor financeiro, né, ela é fundamental para a gente entender esses processos de crise. Tá? Eu vou ter que apagar a luz agora para falar mais um pouquinho numa segunda parte sobre outras questões associadas a esta complexa rede que deu origem à crise de 2008.